E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Descomplica RH, direto do estúdio aqui do Universo TOTOS 2025. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia e inovação. E corta pra cá, porque eu quero apresentar minha convidada da vez. Ela já esteve aqui no estúdio hoje, já fez uma bagunça, então eu já tenho mais ou menos uma ideia do que me espera nessa conversa, tá? Essa pessoa, Mariana com Y, é a pessoa mais feliz que eu já vi na vida, de fato. E nós vamos entender por que agora, né, Mariana? Ela já começou com o sorriso. Que responsabilidade, Igor, pelo amor de Deus! Obrigada por me receber aqui, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado você. E começar pela roupa, a Olha vestimenta, só. olha aí, ó, Be Happy e com essa capa. O que é a história? Qual que é a história Olha dessa só, capa? você vê que eu tô com uma capa dupla, porque eu tenho a minha capa, que é a minha roupa, já vou explicar, mas olha o que eu ganhei, Universo TOTOS. Uma capa personalizada! Eu ganhei uma capa do evento, querido. Eu tô Tá muito podendo enjoada demais. aqui, eu tô muito enjoada. Agora, Mário, eu vou te falar uma coisa. Ainda bem que já são 3h30 da tarde, porque se fosse 8 horas da manhã, você sorrindo desse jeito, eu ia estar, tipo, querendo te pegar. Como você acorda feliz desse Sua jeito alma mesmo? demora pra fazer download, é Nossa, isso? total. Eu simplesmente não existo antes dos meus 2 Red Bulls pela manhã. A minha demora também. De manhã eu demoro também, Igor. De manhã, se você levantei da cama e a gente se encontrar, talvez a gente vai rosnar um pro outro. Sério? Você rosa de Eu, manhã? até minha alma fazer download, que é coisa de uns 30 minutos, vai. Eu tenho uns 30 minutos ali pra chegar, ambientalizar, não pôr a mão no telefone. Eu tenho esse lugar, eu sou mais calma, mais branda, porque a minha natureza é mais introspectiva. Eu sou uma pessoa mais discreta na vida, assim. Eu sou uma Jura? pessoa juro, eu sou uma pessoa mais tranquila, eu ganho energia sozinha. Então, assim, eu tenho esse lugar de comunicadora, eu amo falar, me divertir, mas nos meus dias de folga, na minha pausa, eu sou mais de boa. Olha isso. Eu tenho energia alta e isso a gente não muda, né? Onde eu passo, eu tô falando com todo mundo, você tá ouvindo a minha voz. Mas eu falo que Mas eu tenho, sou mais minha tranquila. bateria social ela acaba depois de um dia inteiro no evento assim. Eu chego em casa e só quero olhar para uma parede branca. Mas sabe que isso tem... O teste de personalidade, 16 personalidades, ele divide, né, as personalidades em E e I. O extrovertido e o introvertido, que não tem a ver com ser expansivo. O extrovertido é uma personalidade que ganha energia na troca, e o introvertido é o que ganha energia sozinho. Então, assim, se você é um introvertido, você num evento como esse, você realmente perde energia. E você precisa reabastecer. Olha isso, então O eu sou extroverti- introvertido, apesar Não de estar tem a aqui. ver com a comunicação, com a expansão de comunicação, mas é de personalidade, o quanto o seu cérebro ganha energia vital ou não. Então você pode ser um introvertido comunicativo, como é o meu caso. Então eu sou mais introvertida, eu sou mais discreta, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ler, de ter os meus... Porque é onde eu recarrego a minha bateria. Então isso não tem a ver com a personalidade, assim, de ser comunicativo, sabe? Não, curioso. E assim, eu acho que a conversa de agora vai ser muito interessante porque a gente vai começar a fazer as relações entre pessoas, né, ou esse jeito de ser com o ambiente de trabalho. Né? Agora, assim, Mari, tem aquelas pessoas que só reclamam da vida, né? Você chega pra pessoa e ela diz, ó céus, ó vida, igual aquele desenho animado, né? E aí, quando chega um cara desses perto de você, uma pessoa dessas perto de você, o que você faz? Eu oro, né? Brincadeira. O que acontece? A gente adulteceu e a gente acreditou que esse tipo de personalidade é o adulto. Então, eu gosto de chamar de adulto cara de pum preso. Que é assim, ó... A pessoa tem cara de pum preso, assim você fala, querido, solta esse pum. Que é isso? Por quê? A gente começou a acreditar que essa vida de reclamação é a vida do adulto, é estressante. Então, se você vê alguém rindo, você acha estranho. Mas se vê alguém reclamando, você acha normal. Então, a gente naturalizou a reclamação. O que eu faço? Eu não sou a de converter todo mundo. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, para de reclamar. Não sou, eu não faço a conversão de ninguém. Eu gosto de dizer que eu dou exemplo. Então, ao meu lado, ele vai ver alguém que não reclama. Eu reclamo, eu tenho um dia ou outro, no meu último livro, de coautoria com Balance and Skills, que eu fiz o capítulo junto com Wellington Nogueira, que trouxe o Doutores da Alegria para o Brasil, o meu capítulo chama Ilusão do Otimismo. E uma das válvulas que eu coloco lá é a reclamação. Eu falo que a reclamação, ela é um processo. Ela faz a gente desabafar. O problema é a gente morar na reclamação. É a pessoa reclamar todo dia o tempo inteiro achando que a vida dela é aquilo. Então, a gente colocar,
comunica em casa, fala, ó, Igor, na boa, hoje eu vou reclamar, me deixa. Faz parte do processo, mas morar na reclamação traz muitos hormônios desprazerosos. Então, o que acontece quando o reclamão chega perto de mim? Ele sabe que ele não vai ter público. Ou vai ser contagiado. Ou vai ser contagiado. Mas eu também não forço o reclamão a para de reclamar. Você tem que... Eu não sou do time que força a alegria das pessoas. Eu sou a alegria e dou o exemplo do caminho, assim. Então, quando eu cruzo por um reclamão, às vezes eu posso incomodar um pouquinho. Mas olha que curioso, se essa mesma pessoa que reclamou na vida real, muito provavelmente, se você abrir o Instagram dela, vai estar lá, a vida perfeita, não, como é Sucesso lindo Solange. e tal, exatamente. E aí tem estudos, né, que falam isso. Ó, o estudo realizado na Espanha pela empresa Linha Directa revelou que a adição às redes sociais está associada a 55% dos sintomas de ansiedade, 52% dos sintomas de depressão, 48% dos comportamentos agressivos. E tem um pouco disso também, né? As pessoas nas redes sociais, elas são outras. Ali elas são perfeitas, Ali são lindas, não tem incríveis erro. e tal. Ninguém tá brigando com ninguém, o casamento é maravilhoso, os filhos obedecem. A Isabela Camargo fala da Sucessolândia, né? Verdade. É a Sucessolândia. O que eu gosto de trazer para essa reflexão, Igor, é a gente não se comparar com esse universo e a gente entender que aquilo é uma foto de algo muito distante. O que tem um livro que chama Pense como um Monge, do Jay Shetty, ele fala sobre essa comparação. A gente precisa, primeiro, aceitar quem a gente é, com todos os defeitos. A gente vive nessa sociedade do modelo campeão. Então, todo mundo é campeão. Eu preciso ir para esse lugar que é vencedor, não tem defeito, que é das redes sociais. O que a gente tem que tomar cuidado é não ser hipnotizado por isso e querer acreditar que aquilo é a vida real. Na vida real, você vai acordar de mau humor. Tem dia que você não vai estar bem, porque eu falo, a gente não consegue controlar sentimentos, sentir é sempre inédito. Então a raiva, a inveja, ela vai vir. E o que a gente precisa é aceitar que isso existe. Só que, como eu disse para reclamação, a gente não pode morar ali. Então a gente entender que a rede social, ela está feita para estar lá e é uma foto. Eu não posso me comparar, porque é muito, vamos dizer, sanguinário a gente se comparar. A gente precisa comparar a gente com a gente mesmo e aceitar o que não está lá na rede. Então, Mas será que não é natural a gente simplesmente cair nessa cilada, Bino? nesse espiral, exatamente. E tipo, de repente você vai ver, você já passou o dia vendo o feed ali, pô, todo mundo ali no fim de semana. Acho que isso acontece muito comigo no fim de ano, tipo Réveillon, Natal, sabe? Eu odeio Réveillon, eu odeio Muvuca, mas quando eu começo a ver o Instagram ali, todo mundo fala, nossa, por que eu tô aqui? Sabe? Aí bate o arrependimento de querer estar em algum lugar. Não planejei a minha viagem! Não planejei. A comparação. A comparação. Mas o que eu gosto de trazer, Igor, é assim, o quanto a gente precisa estar um pouco, não vou dizer deshipnotizado, porque é um pouco difícil, porque a gente cai naquele piloto automático. Mas a importância da gente diariamente ter uma reunião com a gente. Porque se todos os dias, antes a alma fez download, porque tem gente que a alma não faz nem download e já está respondendo no grupo. Você nem se conectou com você já está conectando com outro. Então eu trago essa importância de você ser a sua primeira conexão diária para você não entrar nessa hipnose. Porque é muito natural a gente cair no piloto automático. Eu brinco que às vezes você pega, preciso mandar uma mensagem pro Igor. Aí pega o telefone, você vai, aí mandou a mensagem. Só que no meio do caminho seu cérebro falou, não, é só isso. Dá uma olhadinha ali no feed. Aí daqui a pouco você tá aqui, daqui a pouco você tá pesquisando. Qual que é a idade do Lima Duarte, né? Então a gente precisa colocar essa consciência de onde começa e onde termina. Então, eu vou olhar aqui, vou deixar 20 minutos para eu fazer isso aqui. Antes de tomar café, não vou mexer na tela, porque é muito fácil a gente, nesse espiral que você falou, de entrar nessa vida que não é nossa, comparar a vida que não é nossa, e a gente começa a elevar esse grau de insatisfação muito alto. O problema é se eu vejo esse grau de insatisfação e começo a rir de desespero, né? Tipo, meu Deus do céu. Né? Rindo de nervoso aqui, Mari. Como assim? Não vou atingir isso nunca. Que é onde está o problema, né? O problema não é a rede. O problema é como está a autoestima. Nesse livro mesmo, do Pense como um Monge, ele fala da diferença de ego e autoestima. Quem tem o ego alto, automaticamente a autoestima é baixa. Quando você aumenta a autoestima, seu ego é baixo. O ego cai. Sim. Então, o que a gente precisa treinar? Se as pessoas têm autoestima alta, elas não se comparam porque elas sabem, que nem o professor Roberto Tranjan fala, é focar no que farta, não no que falta. Então, se eu tô com a minha autoestima alta, eu não vou olhar para o que está faltando. Eu vou agradecer a fartura que eu tenho. Mas a gente precisa trabalhar a autoestima da população, essa consciência de inteligência emocional, trazer essa consciência de presente, para a gente sair do piloto automático. Então, tem muitos fatores interligados, mas o único que eu posso falar que acorda para tudo isso é a gente estar com a gente. E a gente entender que eu tenho o que eu tenho, não vou comparar com o outro, vou comparar comigo. Então é sempre assim, quem era o Igor ano passado, quem é o Igor hoje? Quem é o Igor há 1 ano atrás ou há 5 anos atrás, quem é hoje? Essa comparação, ela é muito mais humana. Agora, quando eu coloco, você viu isso aqui, ó? Cara, aqui,
comparando com o outro, comparar a banana com o Durex. Eu acho que essa é uma dica legal, né, para poder aumentar a autoestima. Se olhe no passado e veja quem você virou. O que mais? Que dica que você dá assim, pro pessoal para tentar, tipo, dicas vamos lá, dicas com a Mariana com Y para aumentar a autoestima. E hoje a gente vai falar desse momento maravilhoso para você elevar sua autoestima. Primeira coisa que eu gosto de trazer é aceite quem você é. Pô, Mari, mas eu não sei fazer tal coisa, mas o que você é bom? Então, um dos exercícios que eu faço muito em liderança também, Igor, é a gente focar no que a gente é bom. Porque o que acontece? A gente vem desde a Revolução Industrial, a gente criou a escola nessa época, e a escola coloca você para você ser a média. Então, tem o Instituto de Gallup que fala dos pontos fortes, ele faz essa relação. Então, eu estou indo bem em matemática, eu estou indo mal em português. Eu tenho que estudar português, porque eu tenho que ir para a média. Só que eu paro de estudar no que eu sou bom e caio para a média. Então, o que eu trago para o nosso ambiente de trabalho, a gente tem que tomar cuidado para não ficar focando em gap e esquecer o que a gente é bom. Porque quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. Então, uma outra dica para a gente potencializar a autoestima e estar mais consciente é, de fato, olhar e falar, cara, o que as pessoas falam que eu sou bom? Porque se alguém fala para você, pô, Igor, você mandou muito bem na apresentação, você não tem que questionar. Se a pessoa lembra que você é uma referência naquilo, você já é. Exatamente. Então, olhar em talentos naturais é um excelente caminho para você se sentir bem e você se posicionar onde você tem a sua natureza a seu favor, né? Anotou? Tem mais alguma? Assim, desses treinamentos de liderança que você Vamos dá, lá. assim, eu acho que deve ter um monte de itens assim que você vai passando e falando, tipo, ó, como ser melhor, como pensar sempre Para autoestima, pra cima, vamos, ó, falei de inteligência emocional, vou falar de comunicação, que eu falo que comunicação, a gente fala, Mari, eu tenho que ser um bom orador, eu falo, cara, quantos cursos de oratória você conhece? Um monte. Curso escutatória, nenhum. Ninguém fez curso de escutatória. A gente acelera áudio, a gente não tá nem aí, a gente vai para uma conversa sempre esperando o nosso momento de falar. Então, uma dica de comunicação leve, escute mais. Escute, porque o momento revelador, aprendi isso com o Fábio Matos, um grande líder meu que eu tive na Soap. Ele falava, o momento revelador pode estar no final da frase. Nessa geração e nesse ambiente ansioso que nós estamos, a gente interrompe para falar a nossa opção antes da pessoa terminar. Então, uma dica de comunicação, escute até o final. Treine sua escutatória. Pare de ficar querendo falar o tempo inteiro. Quem fala é o ego, autoestima escuta. E aí, esses são meus quadrantes do Light Leader, que é a minha metodologia, então inteligência emocional, comunicação. Quando eu falo de liderança, esteja apto para criar outros líderes como você. Porque a partir do momento que você treina as pessoas para serem líderes como você, a gente está proliferando a espécie. A gente não tem medo de ser substituído, porque o líder que tem medo de ser substituído, eu falo, quem não surpreende é surpreendido, né? Então, treinar as pessoas para fazer o que você faz, e a gente transborda, e de criatividade, ampliar repertório, né? Uma das dicas que eu posso deixar para isso, que eu falo, a gente quer ser mais criativo, não, eu não sou criativo, Mari, mas criatividade é a nossa capacidade de resolver problemas. Então, se você treina, amplia o seu repertório, o seu cérebro vai te dar mais arquivos para puxar e conectar o que está desconectado. Então, passei pelos 4 pilares principais aí que eu falo nas lideranças, para deixar uma ferramenta prática aí. Não, super. E quando a gente transborda isso para o ambiente de trabalho, a pessoa que não tem autoestima, ela não consegue criar bons times, né? Porque ela nunca vai querer ter alguém melhor que ela no time. Ela vive querendo se proteger, E aí né? disputa o tempo inteiro, né? E fica aquela coisa. De quando alguém se destaca, é logo deixado de lado, né? E quem tem autoestima elevada quer que as pessoas se destaquem. Sim, mas como lidar com isso, assim? Às vezes tem muita gente que pode estar ouvindo aqui que tem aquele chefe que realmente... Né? Olha lá, ela até treme de nervoso. Deve ter muita gente que está nessa situação. Quando a gente fala da liderança, Igor, vamos trazer aqui. Uhum. Uma coisa são os pares, uma coisa é a nossa família, outra coisa é a liderança. Eu sempre posiciono que quando a gente tem uma hierarquia, não adianta a gente bater de frente, porque o prego que se destaca toma martelada. Uhum. Então, o que a gente precisa entender? Se a gente tem esse líder mais egocêntrico, a gente tem que jogar o jogo dele. Então, o líder egocêntrico, eu preciso que ele conheça a minha história para ele gerar um tipo de conexão comigo, mas para eu entrar no jogo dele, eu preciso me conectar com essa vibração, que é o quê? Elogiando, direcionando, falando, cara, que ideia boa que você deu. Porque esse cara vai começar a descascar caminhos para te ouvir. Porque alguém tem o ego muito alto... O que ele quer, né? Beleza, fala mais. Exatamente. Aí você cria um ambiente seguro para conflitar, porque o Caio Carneiro fala disso, né? Conflito é diferente de confronto. Então, quando eu coloco esse líder, um cara extremamente, não dá para falar com ele, pô, a gente não tá querendo melhorar as coisas.
Porque eu falo, a polarização, ela não leva a inovação, não leva a gente não consegue ir para frente. A gente precisa fazer com que as coisas coexistam. E para a gente chegar nesse cara, eu preciso falar a língua dele. Então ele fala do conflito, são ideias diferentes querendo chegar no mesmo caminho. Confronto são ideias diferentes querendo chegar em lugares diferentes. Então se eu ficar confrontando esse cara o tempo inteiro, ele vai me desligar. Sim. Eu preciso entender qual que é a nossa linha de conexão para que juntos, em conflito, porque são ideias diferentes, a gente consiga chegar no objetivo. No meu caso, é ser promovida, é talvez uma mudança diária. Então, qual que é o objetivo comum que eu consigo trazer esse cara como meu aliado? Porque se você colocar ele nessa postura do tipo, pô, ele é meu inimigo, você é o primeiro a ser cortado. Eu tenho um amigo que é o Luiz Conhece, ele fala da astúcia política. Astúcia política, a gente tem que usar nessa hora. Você está falando aí de confronto, conflito e tal. Aí tem uma coisa que me contaram aqui, né? Que você foi uma criança que chorava demais e sofria bullying na escola também. Isso deve ter te feito criar casca para ser quem você é hoje também. Era conflito, era confronto, o que que era? E como era tudo isso! E como que você vê que isso, de uma certa maneira, construiu a Mari que é hoje? Eu acredito que foi o meu plot twist. Não tem como negar isso. Eu fui uma criança muito tímida de não falar. É minha natureza. Minha natureza é calma, de falar pouco, de observar mais, de ouvir mais. E eu passei por um processo de bullying muito forte, porque eu tenho essa voz grossa desde pequena. Então, as crianças tiravam muito sarro de mim. Eu nunca tive nenhuma amizade na escola. Eu fui ter meu primeiro amigo na escola, eu tinha uns 10 anos, que foi Mariana Lourenço Contessoto. Beijo, Mari, maravilhosa. Quem te lembra, né? Criança. E aí isso foi se rendendo, eu ainda tinha mais dificuldade. Aos 16 anos eu passei por um processo. Porque o bullying, o que é o bullying? É quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém. Então, adulto também pratica bullying. Sim, se você tá ali, o pessoal sai pra almoçar, não te chama, você fala, nem liga, tô esperando mamita, tô nem aí. Mas no fundo a gente recebeu essa dose de cortisol. Porque quando a gente se sente excluído, rejeitado ou desconsiderado, o nosso cérebro joga esse hormônio do estresse, que é o cortisol. E o que acontece? Eu tinha tanto hormônio do estresse que aos 16 anos eu tive uma parada. Meu corpo inteiro começou a formigar, eu não sentia nada, tava ali na aula, minha boca formigando, olho formigando, deu uma parada. Falei, meu Deus, eu vou morrer aqui hoje, pelo amor de Deus, aos 16 anos. E eu era essa criança que não me envolvia. Fui pro hospital, achando que ia morrer. De verdade, eu falei, acabou. Imagina. Falei, Deus, eu nem beijei na boca ainda, cara. Tu vai me levar por quê? E aí, quando eu voltei, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não quero mais ser essa criança. Eu quero experimentar a vida. E de lá, eu acredito que foi esse plot twist, porque eu voltei com sede de viver, Igor. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa com sede de viver. Eu quero saber, eu quero experimentar. Eu quero... Cada dia, pra mim, é muito poderoso. Por que esse gatilho, assim? Que você fala, né, parece que alguma coisa aconteceu na sua cabeça que te virou, assim. Então, foi, vamos dizer assim, o pico de estresse. Sim. E a minha volta foi, eu não quero mais sofrer isso. Porque eu sofria. Então, eu não me relacionava, eu não conhecia nada. E o medo de morrer me fez pensar em várias coisas que eu não tinha feito. Então, eu voltei com vontade de fazer as coisas. Então, eu quero falar com a maior quantidade de pessoas que eu puder. Eu quero agir na vida das pessoas. Eu quero experimentar. Eu quero viajar. Então, essa sede de consumir a vida, ela veio muito jovem. Tinha 16 anos. E, a partir dali, eu me tornei essa criança. Então, aos 16 anos, depois desse episódio, no segundo ano, eu mudei de colégio. Fui para um terceiro ano com muita gente de outras escolas, então as pessoas não se conheciam muito. E a gente virou... Eu organizei a viagem de formatura, organizava as festas. Eu estava em tudo, assim, porque eu tinha sede de viver a vida. E isso foi levando até hoje, porque eu faço, tem uma conexão muito gigantesca, porque eu não quero que as pessoas comecem a viver a vida quando uma conta dessa chega. Então, pô, eu vou esperar a morte bater aqui para eu saber que a vida é da hora? Então, assim, tem uma relação com o que eu trabalho hoje. Muito bom. Vamos transbordar isso para o ambiente corporativo, assim, né? Tem algumas pesquisas aqui, tem uns dados aqui na mesa. Harvard Business Review. Estudos mostram que colaboradores felizes são, em média, 31% mais produtivos, 37% melhores em vendas e têm 3 vezes mais criatividade. E o levantamento também da Robert Half indica que 81% dos profissionais consideram que trabalhar num ambiente leve e positivo impacta diretamente na disposição para colaborar e inovar. Acho que não tem nem o que comentar aqui, né? Tipo, obrigada, gente. Beleza, chega por hoje, foi valeu. Essa, obrigada, gente, incrível. Mas ainda tem um lugar de que felicidade é perfumaria, Igor. Ainda tem um lugar do tipo, mas aqui, Mari, aqui é diferente, que é uma empresa séria. Eu falo, legal, por ser uma empresa séria, a gente quer as pessoas vivas. Então, ainda tem um contexto de achar que a felicidade é perfumaria, de achar que a felicidade não cabe em todos os contextos. Então, apesar de tantos dados, ainda tem uma resistência. Ou de que se está feliz demais, espera aí, é porque não está produzindo, tá é porque espera lá. Não, você está feliz demais, você não está produzindo. Tá, você está tá brincando. Está brincando no trabalho.
E aí a gente precisa trazer, eu começo a minha palestra com um vídeo daquele cara rindo no metrô, né? E ele começa a rir alto, é um de uma bebida gaseificada com alto nível de açúcar, que é vermelhinha. E ele fala para compartilhar alegria. E ele começa a rir no metrô, e as pessoas no metrô começam a achar estranho, Igor. Ele começa a rir, mas não é rir assim, ele tá gargalhando no metrô, e as pessoas começam tipo, o que é isso, gente? Isso aqui é metrô, é para reclamar, não é para rir não. As pessoas começam a estranhar, e aos poucos as caras vão mudando e as pessoas começam a rir junto com ele. E aí fecha o comercial falando a alegria tem que ser compartilhada. E eu trago isso pro corporativo porque é exatamente isso. Olha que ponto a gente chegou. Se você tá feliz, você tá brincando, você não tá levando a vida a sério. Mas se seu colega vai chorar no banheiro, essa é a vida do adulto. Precisamos questionar o que a gente naturalizou. Qual que é o padrão? A gente naturalizou o padrão do estressado. Então a gente colocou como símbolo de estresse você ser estressado. Não, Mário, eu viro a agenda é lotada, não tenho tempo pra nada. Fala, nossa, olha que carreira de sucesso. A pessoa que descansa, equilibrado, entrega resultado, não é de sucesso. Mas pera lá, vamos lá, momento divã agora. Vamos lá, Igor. Minha agenda é dessas, assim, se eu pegar aqui, ó, vou mostrar. Temos um caso! Não, peraí, olha aqui. Mas eu gosto disso, eu me sinto bem com isso. Vamos lá. Tô fazendo algo errado? Você tá se sentindo bem? Tô. Você tá se sentindo bem? Tá com saúde? Tô. Então pronto. Porque Poderia o que a gente tem que... Peraí, gente. Ainda bem que isso aqui tá gravando. Mas tá marcado, ó, ligado ao Dr. Vladimir, quarta-feira, pedir exames pro Dr. Paulo, tudo, amanhã. Aí, ó, tá vendo? Ó. Esse é o contexto, Igor. Porque pra mim, assim, Mari, eu tô bem, eu tô com a saúde em paz, eu durmo bem, eu descanso, eu tô feliz, eu tô motivado. Cara, beleza. O problema é quando você tá tendo problemas nas suas relações, você tá muito cansado, você tá muito irritado, você tá perdendo saúde, você sobe uma escada ofegante. Então, assim, não é só sobre aquele lugar. Então, se eu tô bem, eu tô entregando resultado, cara, continua com a sua agenda lotada, Igor. Tá bem, tá feliz, isso te completa, não tá te trazendo nenhum prejuízo, não tem que fazer uma escolha. Mas o que geralmente acontece na maioria da população, que tem uma agenda muito cheia, começa a chegar esses resultados. Porque a gente precisa, tem um livro que chama Shakti, da Radir Patel. Ela fala que a nossa energia vital, o nosso corpo físico precisa de movimento e a nossa mente de mobilidade. Então, se a gente tem uma agenda forrada, eu não estou tendo mobilidade mental. E isso, a longo prazo, vai gerar uma consequência. Então, precisa ter uns respiros para a gente começar a naturalizar o descanso, não como uma maneira de folga. Folga que eu digo assim, que folgado. Uma maneira de que eu estou abastecendo o meu corpo para eu trabalhar melhor. Então, as empresas elas precisam fazer esse ajuste de entender que o momento de almoço é almoço. Porque tem gente marcando reunião no almoço. Sim. Isso não é saudável. A longo prazo, isso não é saudável. As pessoas entenderem que horário é para ser respeitado. Pô, o cara vai embora mais cedo. Tá desmotivado, hein? Não, eu tô cumprindo o meu horário. A gente precisa mudar o modelo mental de sucesso, Igor. Acho que é muito mais esse ângulo de visibilidade, de visão sobre o sucesso, do que a forma. Porque cada um vai achar o seu jeito. Sim. É o tal do ócio criativo também, né? Então, tem que ter, pelo amor de Deus. E a gente não tem colocado. Porque a gente preenche. E eu fui fazer um retiro de meditação na Índia. Até o ócio criativo eu coloco na agenda. Olha isso, gente! Não, eu falo, hoje Desliga a câmera que eu preciso conversar com o Igor. Não, mas assim, ó, hoje eu vou fazer tal coisa. Tipo assim, não é exatamente... O nadismo precisa ser colocado, Igor. O nadismo precisa ser colocado na agenda. O agenda. seu cérebro precisa estar solto em algum momento. Sim, mas eu marco na agenda até isso. Tipo, é um dia pra não marcar nada. Tô chocada. Um dia pra não marcar nada. Um dia pra não marcar nada. A minha agenda me lembra que eu não tenho nada na agenda. Vai lá, vai. Pronto. Temos o diagnóstico. A minha agenda me lembrou que eu não tenho nada na agenda. E ela tá lembrando da agenda que ficou sem agenda. E a agenda lembrou da agenda e a gente é casado com a agenda. Pronto, mas você encontrou um caminho. Porque assim, não é que é o certo ou o errado. Você encontrou o seu caminho de descanso. Se isso, pra mim, o contrário de ansiedade não é calma, é previsibilidade. Então, quando você traz, como no seu caso, a previsibilidade, muito provavelmente se gera uma sensação de paz. Sim. Você não está tendo prejuízo, então, ok, você encontrou o seu caminho, não tem problema. Tá lá na agenda, ai meu Deus, tenho que dormir agora. Não é isso. Não, tipo, esse dia. É muito porque minha agenda é compartilhada também, assim. Aí o pessoal vai botando as coisas, aí eu marco lá, tipo, não é pra nada, é pra nada, é pra nada. Então todo mundo sabe também que é pra nada. Previsibilidade. E respeito. Aí, beleza, é isso que traz... Por que a gente fala tanto de planejamento? Por que o que acontece é que as pessoas esqueceram desse dia do nada.
Então, assim, você conseguiu colocar. Tem gente que tá passando, atropelando, e aí vai descansar no dia 31 de dezembro e lembra de si mesmo. Passa o ano inteiro sendo legal com todo mundo, fazendo a vida de todo mundo, sim para todo mundo e não para si mesmo. Aí no dia 31 de dezembro fala, pô, esse ano eu vou mudar, hein? Aí já passou um ano, tem gente que passa 10 anos, 15 anos sem pensar em si. Então é muito mais essa questão da gente trazer esse olhar para dentro. Por isso que é tão importante as empresas fazerem esse movimento de inteligência emocional, de saúde mental, para que as pessoas tenham essa autorresponsabilidade de consciência de si. O que é bom para mim? Porque a gente não consegue colocar tudo isso a felicidade é um tamanho único. Eu sou casada com uma mulher autista. A Carol, ela tem uma outra maneira de ver o mundo, de se relacionar com o mundo. E dentro das organizações, a gente precisa entender que a felicidade também não é tamanho único. A felicidade pro Igor é uma, para mim é outra. E a gente precisa conhecer as pessoas para saber o que fazem elas felizes. Tem gente que é motivado pelo salário. Pô, o cara acabou de casar. Que isso? Ele vai amar um bônus. Tem um cara que já tá ali mais tempo, ele vai ser motivado por um parabéns. Só que como que eu vou saber isso? Conversando com as pessoas. Então, a felicidade corporativa, esse mito que a gente tem, as pessoas de fato são mais produtivas, só que a gente precisa entender o que de fato faz com que elas sejam produtivas. Então, não adianta a gente pegar uma receita de bolo e falar, vamos aplicar agora todo mundo, comigo aqui! Tchá, tchá! Forçar uma parada que não vai funcionar para todo mundo. Se a Carol, minha esposa, tiver nesse grupo que o cara vai forçar ela a abraçar alguém, cara, você perdeu... Você perdeu um colaborador. Só que hoje a gente não sabe as pessoas. Ah, Mari, quem é autista? Eu não sei, ninguém faz avaliação. Então deve ter um monte de autista. Tem muita gente que tem TDAH, tem a neurodiversidade, ela é muito presente. Então quando a gente fala de felicidade, a gente tem que tomar cuidado para não falar, mas isso aqui não cabe na minha empresa. Pô, mas você sabe quem são as pessoas da sua empresa? Pra gente falar se cabe ou não. Então eu já fui para outro lugar, mas levando para isso que a gente falou, de como que a gente coloca dentro do corporativo que não está muito afim. Não, então, mas você foi para outro lugar, mas é um lugar que também faz sentido para a nossa conversa aqui, porque a gente está falando sobre como líderes podem ajudar a promover ambientes mais saudáveis. A primeira é escuta, conhecer a equipe. Primeiro escutar a si mesmo. O líder escutar a si mesmo. Isso. Sim. Primeiro, ele tem que saber o que é bom para ele, como que ele tá, como é que... A gente precisa ter uma consciência interna muito boa para eu começar a cuidar do outro. Só quem está inteiro pode transbordar. Então, o líder, se ele não estiver bem, cara, aquilo é um dominó. Então, antes de qualquer coisa, esse líder precisa fazer um curso de inteligência emocional, saúde mental, saber quem é ele, para onde ele vai, propósito, talento. Ele precisa mapear dentro dele quais são as motivações. Então, esse olhar interno do líder é muito, assim, fundamental para que esse cara tenha argumentos e ferramentas para ele cuidar de alguém. Então, antes de mais, acho que esse é o zero, vai. Marco zero da liderança. Mas tem líder simpatia também, né? Né? E aí? Esse cara tá lá, você não tem muito o que fazer. Muda de equipe, pede demissão, vamos falar o que é a empatia, simpatia. Eu gosto de falar assim, se você se relaciona, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Por exemplo, Mari, eu não sou muito extrovertida, eu não sou comunicativa, eu não tenho empatia. Cara, então vai trabalhar numa gruta, só com o seu computador. A partir do momento que você se relaciona, você precisa treinar isso. O que a gente tem, que você trouxe, é que tem gente que não tá afim e ele tá ali. O que eu gosto de trazer, como eu coloquei lá no começo, a gente não muda ninguém. Eu consigo mudar como eu vou me relacionar em relação a essa pessoa. Porque uma pessoa que não tem empatia, que ela é muito individualista, aí a gente traz os traços, vamos trazer da psicologia. Eu não sou psicóloga, então me desculpem, faço um parênteses para trazer, mas é alguém que precisa de cuidado. Quem é muito reativo é porque é aquilo do Marshall Rosenberg, né? Todo ato violento esconde uma necessidade não atendida. Então, essa pessoa tem uma necessidade não atendida. Não sou eu que vou curar. Ela precisa ir para um psiquiatra, ela precisa ir para um terapeuta, ela precisa levar isso lá para dentro. Mas eu tenho que entender, aquela pessoa não vai mudar. Como eu vou me relacionar com ela, como eu vou colocar limites para ela, isso é importante. Poxa, o Igor é um cara que, ele chega aqui, ele dá patada em todo mundo. Eu preciso comunicar isso pro Igor. Então, longe das pessoas, falar, poxa, Igor, hoje na reunião, cara, o tom que você usou não foi legal. Eu me senti... Aí, qual que é a deixa? A gente não vai falar o que o Igor fez. Eu vou colocar como eu me senti. Então, Igor, você se posicionou daquele jeito, eu me senti desconsiderada, cara. Tudo bem se na próxima reunião você agir de uma outra maneira? A pessoa tem o direito de falar, e ela tem o direito de ouvir e melhorar aquilo. Mas eu me posicionar e não ser cúmplice do agressor é um caminho. A gente nunca vai mudar o agressor, Igor. Mas a gente muda quem a gente é em relação a isso. E não sendo cúmplice. Um dos pontos, porque eu falo muito do humor, né? Que eu falo, o humor é feito para fazer bem e a comédia é feita para fazer rir. Eu não quero que a gente seja piadista e eu não quero que o líder seja o Miss Simpatia.
Não é esse lugar. Eu quero que o líder seja ele, porque o humor é a sensação de bem-estar. Então, os tímidos também são bem-humorados. Se eu me sinto bem, eu faço bem, eu sou bem-humorado. Então, o que eu quero é que esse líder se sinta bem e faço bem. E ao contrário, é isso. Eu também não posso forçar. Pô, é o jeito dele, ele é na dele. Ele tá ofendendo alguém? Não. Ele tá bem? Tá. Então, o cara tem que mudar. Mas se aquilo me ofende, eu preciso comunicar os meus limites. Poxa, Igor, você falou um negócio que eu não gostei, cara. Na próxima vez, tem como a gente colocar diferente? Então, a gente verbalizar, a gente só consegue fazer isso quando a gente tá bem com a gente. Porque se a nossa bateria tá baixa, eu não consigo. Exato. Eu vou levar pra mim e falar, pô, Igor não gosta de mim porque eu sou uma bosta de ser humano. Então, Alguns de novo, anos volta pra de isso. terapia já me ensinaram isso também. Então, já aprendemos um pouquinho. Mari, o que você acha, assim, depois de pandemia, né? Acho que a própria Isabela Camargo falou muito sobre isso, cresceu muito sobre isso, porque ela sofreu um burnout no último emprego dela e tal. E na época de pandemia, acho que todo mundo sofreu muito, né? Todo mundo é muita gente, mas assim, grande parte das pessoas sofreu bastante. Você percebe uma mudança no que diz respeito ao ambiente corporativo, no que diz respeito à saúde mental, bem-estar e tal? Eu vou dar minha opinião. Assim, eu acho que elas a gente avançou alguns passos, mas a gente anda regredindo nos últimos tempos. Você não pensa? Concordo e no Mariana Institute Achismos. Isso, eu também. No meu achismo também aqui é. Do Mariana Achismos Institute, diretamente, eu concordo com essa regressão. E aí tem alguns fatos, por exemplo, orçamentos destinados à diversidade, à saúde mental diminuíram. Sim. Então, de fato, isso regrediu. Eu acredito que a pandemia trouxe um spot para esse tema que não tinha. Então, eu falo de inteligência emocional antes da pandemia. Eu tinha um lugar de exposição nos eventos e, de fato, a pandemia me trouxe para um spot completamente novo. Então, hoje eu sinto que a gente entrou em lugares que a gente não entrava. Então, por exemplo, hoje eu faço evento para board de banco de investimentos. Eu tenho certeza que antes da pandemia isso não existiria. Sim. Então, a pandemia abriu a porta para esse assunto ser visto. Mas estamos aquém da vivência. Eu acredito que ainda tem muito discurso e prática ali. Muitos lugares que eu sei que falam, poxa, Mari, a gente fez a palestra, mas meu líder aqui trata todo mundo de qualquer jeito. Então, estamos aquém da gente confundir esse lugar de que a saúde mental ela está oposta a resultado, sabe, Igor? Então, tem muitas empresas que ainda acreditam que eu tenho que conquistar resultado a todo custo e isso aqui vai me atrapalhar. Então, tem um lugar de investimento e custo ainda, mas eu acredito que a pandemia trouxe um lugar para a gente de discussão. Então, vamos dizer assim, o assunto ficou conhecido e agora, principalmente com a NR1, acredito que a gente vai conseguir colocar isso em tonos dentro da corporação, sabe? Mas acredito que a gente regrediu, mas eu tô otimista com a NR1 agora, para a gente pegar uma velocidade e integrar de fato a saúde mental no dia a dia das pessoas. Pô, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a gente lidar com esse fato como, a gente é o país mais ansioso do mundo, não fazer nada, pô! A gente acha normal ser estressado, cara. Acho normal. Pô, esse dia eu tô com dor de cabeça, o olho tá tremendo, mas toma aí. Tô aqui, ó. Só na beiradinha da unha. Só que assim, ó, balançando a perna aqui, ó. Eu tô ótima, eu tô maravilhosa, sem dormir, né? Eu tô ótima, eu não durmo há 7 dias. A gente naturalizou isso, então acredito que a gente precisa, tem um lugar educativo que precisa ser falado, pra gente sair desse lugar que a saúde mental não é pra mim. Mas é eu acho que tem um ponto também, assim, acho que é a questão da educação mesmo. A gente fala que a gente tá aqui com conteúdo sobre saúde mental, a gente vira, mexe, fala sobre ESG, fala sobre diversidade, mas eu sinto ainda que esses conteúdos, eles são feitos para quem já é convertido. Quem precisa ouvir não tá aqui, sabe? Assim, eu faço outros eventos, eu produzo um monte de conteúdo e às vezes eu costumo colocar uns títulos que são pega-trouxa, nesse caso, sabe assim? Nossa, tipo, Igor. eu não coloco na cara, porque às vezes as pessoas gostam de colocar aquelas palavras-chave do título. Eu falo que é mineiramente, sou mineiro, então vamos comendo pelas beiradinhas para poder chegar lá na mensagem e atingir o que a gente precisa, sabe? Cara. Porque eu acho que é isso, a gente tem que falar para quem tem que ouvir. E esses caras, normalmente, eles não estão aqui nessas discussões. Excelente. Inclusive, eu quero perguntar uma coisinha agora para você. Como que a gente pode fazer isso? Porque, de fato, isso acontece. Tanto que eu sou pós-graduado em neurociência. Então, eu uso muito mais a neurociência para entrar na mesa. Aí, quando chega lá, eu falo, fala esse bombom, querido! A minha palestra chama Inteligência Positiva. Como que a gente coloca a sua mente para jogar a seu favor. Tá. Mas dentro da palestra, eu falo de bom humor. Perfeito. É isso. E eu acredito que a nossa área de desenvolvimento humano, eu falei disso hoje com alguns amigos, do quanto o RH, o quanto a gente de desenvolvimento humano precisa ter mais o feeling do negócio, do business, para a gente entrar nessas conversas
serem convidados. Vai começar o Fernando Sorocaba, mas enquanto isso a gente tá aqui na nossa festa. Vamos lá. Quer que eu cante? Brincadeira, eu não vou fazer obrigado, isso com vocês. essa parte não. Você foi excelente, garantiu que todo mundo saia daqui sem sofrer hoje. Foi excelente ponto, Igor, porque eu acredito que falta muito banho de negócios para que a gente seja convidado para essas mesas que de fato faz com que a gente consiga falar disso, adentrar. Exato. Eu adorei. Quero saber mais disso, depois a gente vai conversar, porque eu acho que a gente tem que rotular melhor isso para a gente conseguir chegar nas mesas certas e levar esse assunto de um jeito que de fato dê o play e funcione para todo mundo. E que vira chavinha, né? De fato. Exato. Mariana com Y, tá chegando ao fim da nossa conversa? Não vou deixar. Pera aí, não, acabou ainda não. Calma. Eu não tava pronta ainda. Porque a gente agora vai brincar de Pergunte ao Chat GPT. É isso aí, ó. É uma nova brincadeira aqui. Eu adorei essa brincadeira, gente. Que é a seguinte, aqui tá a pergunta que eu fiz. Mas real mesmo, GPT aí? Real mesmo, vamos ver se ele tá por dentro aqui do nosso conversa. Vamos ver. Até porque tem aquelas coisas também, né? De repente a gente escreve um negócio, de Ele repente começa a aparecer aquelas mensagens, né? Os anúncios, então tá ouvindo a gente, vai saber se o GPT não tava ouvindo nossa já conversa. Já tá sabendo de tudo. Já tá sabendo ele de já tudo, vai dar até um nome pro nosso gente. produto de negócios. Exatamente, pois é, aqui ó, a gente tá falando, né? Um evento de tecnologia, de inteligência artificial, bora usar a inteligência artificial para ver se ela tá por dentro do que a gente tá falando. Bora. Seguinte, vamos perguntar pro chat GPT aqui, eu separei uma pergunta aqui, ó, o que você acha, ó? Vai lá. Que ações simples as empresas podem implementar para cultivar um ambiente mais positivo e criativo? Boa pergunta? Bora. Vamos lá então, vamos ver o que ele diz para nós. E aí você vai criticar o ChatGPT, hein? Caramba, eu vou criticar o ChatGPT. Simples as empresas podem implementar tá? Para cultivar um ambiente mais positivo e criativo. Vamos lá, ChatGPT, o que ele vai dizer para nós? Fui recarregar o tanque. Faz parte. Pronto, agora vai. Tô curiosa. Então, que ações simples as empresas podem implementar para cultivar um ambiente mais positivo e criativo? Incentivar pausas e microdescompressões. Vai falar isso pro chefe, ficar um tempo ali pausado. Mas não precisa contar pro chefe. É micro. Então faz sentido. Tá. Você colocar, por exemplo, quando eu fui pro Vale do Silício fazer o curso de inteligência emocional lá no Google, eles falam do 5 minutes to arrive. 5 minutos para um café. Ah lá. Então, antes de, principalmente quando a gente faz link, uma reunião na outra, 5 minutes to arrive, 5 minutos de um intervalo pro outro para você não pensar em nada, ficar ali, ó, só desoplando. Então, esse aí valeu. Massa. Promover diálogo aberto. Faça reuniões rápidas de checagem de clima, 10 a 15 minutos para as pessoas falarem como estão se sentindo e trazerem sugestões de melhoria. Perda de tempo. Perda de tempo. 10 a 15 minutos todos os dias, eu perdendo 10 a 15 minutos do tempo do meu funcionário que poderia estar fazendo uma reunião nesse caso. Absurdo. Eu quero que ele continue carregando pedra, que ele tá falando da vida dele. É um call. Ó. É uma daily. Ó. Uma daily. Mas vou transformar de um jeito mais simples e que fique menos terapêutico, porque esse olhar terapêutico é o que você falou, as pessoas não querem. Mas a gente chegar, começar a reunião da semana, fala, gente, aí, o que vocês fizeram de bom no final de semana? Ou, cara, alguém praticou hobby? Trazer um pouquinho da história de vida pessoal do cara ali para começar a reunião é um excelente quebra-gelo, Igor. Então, eu sairia desse lugar, porque você falou, a gente falou antes de rotular, se for para esse lado mais terapêutico, as pessoas realmente vão falar, não, quem é você? Você acha que você é o quê? Meu divã? Não vou falar da minha vida para você. Mas trazer o hobby, o que praticou, isso faz com que crie essa conexão na equipe. Eu gosto disso desde que seja de uma forma natural. Isso. Sabe, não pode ser uma coisa imposta. Vai começar. Exatamente. A gincaninha do final de semana. Aquele momento AA, né? Eu sou o Igor e não sei o quê. Final de semana eu vou sair com a minha família, esposa e filhos. Ó, esse aqui eu gosto. Misturar equipes e estimular trocas. Organize encontros informais entre áreas diferentes, almoço coletivo, café temático, bate-papo cruzado para oxigenar ideias. E para gerar empatia entre os times. Gosto. Porque rola aquela coisa também, né? Bota a culpa no outro. Aí, ó, lá vem o Igor do departamento ali, ó, nem fala com ele. Não faz nada. Tem, mas é o que eu falo, a gente só se conecta com o outro quando eu sei a história dele. Então, enquanto as pessoas não sabem quem elas são, elas só ficam dominando o crachá. Então, é o meu crachá contra o seu. Mas quando eu sei que o Igor é casado, tem um filho, ele torce para tal time, é a história do Igor que tá no jogo. Então, a gente proporcionar lugares que as pessoas se conheçam, o GPT tá legal. Tá bem, né? Ó, reconhecer contribuições, elogios públicos, em uma reunião, mural, chat interno, aquele momento, quadro de honra. Que parece pequeno, mas é muito legal. Mas também, como você falou, tem que ser natural. Não tem essa rotina, né? Tipo, é só cobrança. Mas o que você falou de parecer natural também acho legal.
Porque uma vez, eu não sei se... Eu não lembro se isso é um post público, que foi um líder que ele colocou na agenda dele, elogiar alguém, tipo, 9 horas da manhã, e alguém pegou. E aí, era natural dele que ele escolheu alguém pra... Mas, pô, o time viu que ele tinha... Então, isso da gente trazer naturalidade... Vazou aquela lista de post da Boca Rosa, né? Putz, cara. Tantas horas, mostrar tal coisa. Mostrar meu filho, fazer o post da amamentação. Totalmente maquiado ali. Então, isso é um ponto de atenção. Boa, nós já estamos estourados. Só passar rapidinho aqui. Deixa eu ver. Humanizar metas e reuniões, acho que é um pouco que você já falou. Deu boas dicas. Cuidar do ambiente físico ou digital, um local organizado, com cantos criativos. Acho que escritórios, né, que abraçam o colaborador é legal. Fomentar aprendizado constante. Fechou. Na boa. GPT! Arrasou. Palmas pro GPT. Isso aí. Mas é porque o GPT tá bem treinado. É o meu GPT. Ah, querido! Falamos de autoestima hoje no programa. Tá vendo? Olha aí. Arrasou. Maravilhoso. Mariana com Y, adorei te conhecer. Já te chamei lá no cara. LinkedIn. Inclusive, estão deixando aqui do lado o LinkedIn da Mari para vocês se conectarem com ela também, né? Sempre uma boa. Eu juro que eu vou te confessar que eu conectei com você recentemente, não acompanhei seus posts, mas assim, imagino que deva ter muita coisa legal lá pro pessoal. Fala, né? Inclusive, falei semana que o FIB chegou no Brasil. Felicidade Interna Bruta, lá do Botão, chegou no Brasil. Fiz o post essa semana. Mas é pra quem quer ver lá no LinkedIn. Então pronto, já deixou a dica. Pronto, segue para poder ver esse post. Mariana, muito obrigado, valeu demais. Obrigada, Espero querida. que você também do outro lado tenha gostado. E até o próximo conteúdo. Valeu. Tchau, galera!